Vou começar aí. Saúdo você que nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, com a paz do Senhor. Uma boa noite a vocês. Que você já possa sentir a presença de Deus invadindo o lugar onde você está, invadindo o teu coração, a tua mente nessa noite, e que você juntamente conosco possa adorar o Senhor, se entregar diante dEle e ouvir a sua voz nessa noite. Não deixe que nada distraia o teu coração, a tua atenção, mas se coloque diante do Senhor com sinceridade. O Senhor é fiel, meus irmãos, e Ele quer e vai transformar a nossa vida. Amém? Convido você a orar nesse momento, chamar a irmã Michele, para iniciarmos o nosso culto, entregando tudo nas mãos do Senhor. Até aquilo que damos para Ele, dependemos dEle para realizarmos. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por mais essa noite. Estamos aqui tendo a oportunidade de Te adorar, de bendizer o Teu nome, de louvar o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bom, Pai, é um Deus misericordioso. E nós pedimos, ó Pai, nesta noite, primeiramente, que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, que o Senhor venha receber a nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Tira, Pai, do nosso coração, Pai, tudo aquilo que nos impede de Te adorar, de Te bendizer, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar a Tua graça e misericórdia sobre nós, sobre cada um que vai ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através do nosso irmão Roberto, Senhor, e que o Senhor venha abençoar a vida dele, em nome de Jesus. Abençoar esta igreja, ó Pai, o pastor dessa igreja, e que o Senhor venha nos abençoar, Pai, para que logo mais à frente possamos estar aqui todos reunidos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. O último capítulo do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1. Lucas 24, do 1 ao 12. Amém? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as diziam as coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam com desvario, loucura, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis ali postos,
e retirou-se, admirando consigo mesmo aquele caso. Amém? O nosso Senhor vive. E vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, por isso eu peço que você não feche a sua Bíblia na sua casa, deixe ela aberta nesse capítulo. A gente vai discorrer sobre algumas questões. E eu convido você nessa hora a louvar ao Senhor, convidar o ministério de louvor. Vamos adorar ao Senhor nessa noite, vamos entregar a Ele louvor, reafirmar através do louvor a nossa confiança, porque nós somos do Senhor e Ele nos escolheu como seus amigos, e como amigos do Todo-Poderoso nós não devemos temer, mas confiar, porque o Senhor é fiel, a palavra dele é fiel, ela se cumpre. Então cante conosco nessa noite, meu irmão. Amém? E tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Descansa no Senhor, meu irmão. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim.
confiar em Ti plenamente, Senhor. Mesmo se o mar se agitar, mesmo se as doenças se levantarem, mesmo se as circunstâncias não forem favoráveis, nós sabemos que podemos confiar e descansar no Senhor. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus de promessas, meu amado. É um Deus tanto de perto quanto um Deus de longe, um Deus que acompanha, um Deus que protege, um Deus que orienta, e mais do que tudo isso, um Deus que é fiel. O Senhor não muda. Esse mesmo Deus todo-poderoso prometeu salvar a minha e a tua vida, e Ele cumpriu esse plano através da cruz do Calvário, sem nenhum merecimento, sem nenhuma aposta nossa, nenhum investimento nosso. Ele cumpriu a redenção naquela cruz e nos convidou a vivermos essa vida, uma vida que, se não fosse esse milagre, seria uma vida de condenação. E nós sabemos que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então acredite, creia plenamente, meu irmão. Se você está passando por algo difícil, confia, descansa no Senhor, porque Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. Amém? Vamos cantar isso então. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Vem sobre a tua vida. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu
confiar, Pai, porque a Tua palavra vai se cumprir, como se cumpriu desde os tempos do Antigo Testamento até os nossos dias. Não teve uma só profecia que não tenha sido cumprida até os nossos dias. Não teve uma só palavra que o Senhor determinou que não tivesse cumprido o seu propósito. E por isso nós podemos confiar plenamente no Senhor e adorá-lo e exaltá-lo. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Sabe que vai se cumprir, Jesus. E por isso nós queremos declarar uma canção ao Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou. E podemos declarar que Ele é santo, 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 o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus, Jesus, teu nome, Jesus.
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Senhor Santo. Amém. Aleluia. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Mantenha sua Bíblia aberta, capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24, do Evangelho de Lucas. A partir do verso 13. Na leitura inicial, nós lemos o relato de Lucas sobre as primeiras pessoas a irem ao túmulo de Jesus no terceiro dia. E como os anjos anunciaram a elas que não adiantava procurar entre os mortos aquele que estava vivo. E continuando esse capítulo, nós vemos que as experiências que os discípulos tiveram com o Senhor ressurreto foram intensas. E algumas delas têm lições para a gente meditar nessa noite. Por isso eu peço que você não se distraia com nada. Talvez a gente em casa, às vezes, perde muito fácil a atenção. Às vezes é o cachorro que late, é o vizinho com som alto, às vezes é algum problema familiar. Mas tenta separar esse momento, meu irmão, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Amém? Vamos fazer a leitura a partir do verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Verso 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, vocês trocam um com o outro? E por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, ou Cleopas, disse: és tu um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que têm acontecido nesses dias? E o Senhor lhe perguntou: quais? E eles lhe responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso
em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Verso 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele aquele que iria remir Israel, mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E o Senhor lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e deu a eles. E imediatamente abriram-se os olhos, e eles o conheceram. E então desapareceu-lhes diante deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava sobre as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como lhes foi conhecido do partir do pão. Meu irmão, quando a gente lê esse texto, é algo incrível. E não tem como a gente não... Sabe, se o nosso coração também não arde quando a gente lê esse tipo de texto, alguma coisa está faltando na gente. Não dá, meu irmão, quando a gente lê o cumprimento das promessas do Senhor diante do seu povo, quando a gente vê a forma tão maravilhosa como o Senhor escolheu operar a sua salvação, não tem como a gente ser o mesmo. Não dá, tem que haver mudança. O nosso coração tem que queimar todas as vezes que a gente ouve a palavra de Deus. E eu quero destrinchar um pouquinho esse texto com você, apesar de ser uma leitura um pouquinho longa, mas não tem como essa leitura ser cansativa. Só eu hoje já li essa leitura umas 4 vezes, só. Ontem eu li mais. E cada vez que eu leio parece que é a primeira vez. É algo tão bom. Mas ao mesmo tempo tem algumas lições que a gente precisa ter para que não seja só uma ou outra vez, mas que seja diário. O extraordinário sentimento de amor pela palavra tem que se tornar comum no nosso dia a dia, não esporádico. E eu quero que você volte comigo lá para o verso 13. No mesmo dia que o Senhor ressuscitou e as mulheres avistaram o túmulo vazio, os anjos falaram com ela pela manhã, Pedro e João foram até o túmulo, acharam o túmulo vazio, apenas as vestes ficaram no túmulo. E eles sabiam dessa história, porém, eles estavam tristes. E eles resolveram sair de Jerusalém e ir para uma cidade que a gente lê aqui, 60 estádios. E esses 60 estádios são mais ou menos, naquela época, 11 quilômetros. Vamos colocar daqui ao Pátio Mix, por exemplo. Era a distância que eles iam a pé. Coisa bem comum para a época. E durante esse trajeto, imagina que haveria umas 3, 4 horas, isso se você não tivesse uma parada no meio, para conversar.
e eles começaram a conversar justamente sobre essas questões. E eles falaram um com o outro. Isso a gente pode ver lá no verso 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, acontecido. E aí a primeira pergunta que a gente precisa fazer nessa noite é: sobre o que nós temos conversado? Quando a gente pensa que nós fomos salvos das trevas, do lamaçal do pecado, por uma nova vida em Cristo, nós muitas vezes nos deparamos com algumas renúncias que não são fáceis de fazer. Algumas dessas renúncias são os assuntos que nós gostamos de conversar, quando são assuntos que não edificam, que não têm proveito. Às vezes é o nosso linguajar carregado de palavras torpes, vulgo palavrões mesmo. Às vezes é a nossa língua, que como o Tiago fala, e pode colocar fogo numa floresta, em uma questão alegórica. Às vezes a nossa língua não consegue ficar quieta diante da vontade de comentar sobre a vida de alguém. Eu e você somos atingidos por isso o tempo todo. E o problema é quando a gente se conforma e faz desse padrão o comum do nosso dia a dia. E aí, quando eu me reúno com os meus irmãos em Cristo, quais são os assuntos que despertam o meu interesse? Será que é o meu time de futebol? Será que é um programa de televisão, como alguns que acontecem por aí, tal de reality shows? Não precisa dar nome às heresias. Será que são as tendências da moda? Será que é a vida daqueles irmãos que não fazem parte do mesmo ciclo de amizade? Ou será que, como um crente salvo em Jesus, o principal assunto das minhas conversas com os meus amigos é Jesus? E isso tem que servir de reflexão para a gente. Será que os assuntos que eu tenho conversado quando eu estou com os meus irmãos em Cristo têm sido proveitoso? Têm sido edificante? Será que os momentos que eu tenho para compartilhar algo bom com as pessoas eu tenho aproveitado para falar da melhor coisa que pode acontecer na minha vida, que é a salvação? Ou será que eu tenho perdido meu tempo com tantas outras coisas? E o segundo ponto não é apenas o que eu tenho conversado. Acompanha comigo a continuação. Jesus. Não vai atrapalhar a gente, não. Vamos continuar. Lá no verso 15. E aconteceu que, indo eles pelo caminho e falando um com o outro sobre as coisas que haviam acontecido, Jesus se aproximou deles e acabou começando a caminhar com eles. E o mais incrível é que eles andaram com Jesus mais de 3 anos. Eles conheciam o Senhor. Pelo menos a gente acredita que com alguém que se ande todo dia durante 3 anos, você tenha condições de conhecer o mínimo possível aquela pessoa. Isso. Porém, aqueles discípulos não reconheceram o Senhor. E havia como que escamas nos seus olhos para que eles não o reconhecessem. E então Jesus, lá no verso 17, perguntou a eles do que eles estavam falando e por que eles estavam tristes. Além daquilo que a gente precisa refletir nessa noite, que é o que temos conversado, qual é o nosso assunto? O nosso assunto
a maneira como nós interagimos uns com os outros no dia a dia, desperta o interesse de alguém? Os primeiros cristãos tinham uma curiosidade, tinham uma peculiaridade muito interessante. Eles andavam juntos. Eles tinham um jeito, um estilo de vida diferente. E aquilo atraía a atenção das pessoas daquela sociedade. Os nossos encontros, as nossas conversas, os nossos relacionamentos têm despertado interesse nas pessoas em conhecer o motivo da nossa vida ser diferente? Porque se nós não temos vivido pela graça, da forma como o Senhor nos convidou a ela, dificilmente nós vamos cumprir a vocação para a qual Ele nos chamou, que é sermos testemunhas da sua tão grande salvação. E mais do que perguntar a eles o que eles estavam conversando, o Senhor pergunta a eles por que eles estavam tristes. Como nós temos nos comportado diante das situações que nós temos vivido? Será que as circunstâncias que têm acontecido conosco nesses dias são tão poderosas, são tão fortes, a ponto de impedir a nossa visão diante do Senhor? Será que uma doença pode me impedir de enxergar a glória de Deus? Será que um desemprego? Será que uma pandemia? Será que alguma circunstância humana é poderosa o suficiente para cegar os meus olhos a ponto de não enxergar a fidelidade do Senhor? Pensa nisso na sua vida agora, meu irmão. Aqueles homens estavam falando das coisas que haviam acontecido, crucificaram o Senhor, mas o Senhor avisou que isso iria acontecer, e mesmo assim os olhos deles estavam fechados. Talvez muitos de nós estejamos assim hoje. Os nossos olhos estão fechados e nós não conseguimos mais enxergar a maravilhosa manifestação de Deus em Cristo Jesus ao nos salvar primeiramente, e só por isso já valeria qualquer coisa. Mas mais do que isso, Ele escolheu se relacionar conosco e nos ensinar a viver o nosso dia a dia de forma extraordinária, mas não nas grandes coisas, mas nas pequenas, e tendo total compreensão de que primeiro o ar que nós respiramos é graça. O meu coração e o teu coração batendo é graça. Acordar pela manhã é graça. Já é sobrenatural desde o começo, e nós esperamos grandes coisas, porém os nossos olhos muitas vezes estão fechados para as pequenas. E muitas vezes as pessoas olham para a nossa vida e começam a enxergar o nosso semblante entristecido. Eles estavam entristecidos porque o Senhor foi crucificado, e já era o terceiro dia. Disseram que o Senhor ressuscitou, mas eles não conseguiam crer que algo daquela magnitude poderia acontecer. Na minha e na sua vida, às vezes, a nossa escama nos olhos pode ser um familiar que não se rende ao Senhor, pode ser um problema familiar, pode ser um vício, pode ser o desemprego, pode ser uma doença que não tem cura, pode ser um pecado, sabe, aquele bem oculto que ninguém sabe, mas que destrói totalmente a tua relação com Deus. E as pessoas olham para nós, e pelo que nós vemos das Escrituras, elas deveriam ver em nós um brilho diferente, uma alegria diferente, uma paz que o mundo não entende. Mas a semelhança desses homens, muitas vezes o que as pessoas veem em nós é um semblante de tristeza, de pesar,
parece que eu sou o último da fila que já não tem mais senha para entrar. Sabe quando você quer ir naquele jogo de futebol muito importante? E quando você consegue o dinheiro, não tem mais fila, não tem mais ingresso disponível. E quando você vai atrás de alguém que queira vender, ninguém quer vender o ingresso. Nem nos cambistas. Como é que você fica? Ou então quando você descobre que existe uma possibilidade, um tratamento para aquela enfermidade que os médicos não conseguem curar, e você se agarra àquela experiência de um tratamento, e quando você vê que não deu o resultado esperado, a sua fé rui por inteiro. Como é que o seu semblante vai ficar alegre? Se não for pelo Espírito maravilhoso de Deus habitando em mim e em você, não tem como. Mas se Ele de fato nos salvou e cremos nisso, onde está a paz nos teus olhos? Onde está a alegria no teu dia a dia? Onde está a confiança que muitas vezes você canta? Quer dizer então que a gente não vai passar por momentos de tribulação, de tristeza? Claro que vamos. Mas como nós reagimos a esses momentos? Essa é a diferença. Cristo não nos chamou para uma vida fácil, muito pelo contrário, uma vida de tribulações, perseguições, de provações, mas Ele nos prometeu consolo contínuo pelo seu Espírito. Não estaríamos órfãos. Mas nós muitas vezes não queremos ou não nos contentamos com a presença contínua do Pai. Muitas vezes a gente se contenta com as soluções que nós podemos dar àquele problema. E quando a gente continua lendo o texto, e Jesus pergunta a eles o porquê, o que eles estavam conversando e por que eles estavam tristes, um deles respondeu: Cleopas, por acaso você é um peregrino na cidade e não sabe o que está acontecendo aqui? Realmente, Jerusalém entupia de gente na festa da Páscoa. Era a festa mais importante do calendário judaico. Então todos os judeus da região se ajuntavam em Jerusalém para as celebrações da Páscoa. E agora, no meio daquela celebração, um grande profeta para alguns do povo, outros que aclamaram ele como Messias, ele é preso pelo Sinédrio e entregue aos romanos para ser crucificado. E ele é crucificado, morre. E a esperança daquelas pessoas ruiu. Ele não era o Messias, porque eles esperavam um Messias diferente. A gente vai ver isso mais adiante. E o Senhor pergunta: quais as coisas? Essas que eu acabei de falar, para não ser tão redundante. E lá no verso 21, a gente encontra o principal motivo de frustração daqueles discípulos. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Eles esperavam uma redenção natural. Eles não esperavam que o Messias fosse primeiro nos remir da condenação eterna por conta do pecado. Eles esperavam uma redenção por meio da guerra. Uma redenção onde o Messias, com seus exércitos poderosos, levasse o povo contra os romanos, derrotasse os romanos e ganhasse a sua liberdade. Era isso que os discípulos esperavam de Jesus. E quando Jesus morre na cruz, eles não entendem. Como é que alguém com tanto poder, tanta autoridade em palavras, como alguém que era de Deus, poderia ter um fim como esse? E eles ainda reafirmam lá no verso 22: é verdade, também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro, no caso Pedro e João.
assim como as mulheres diziam, que o sepulcro estava vazio, porém ninguém o viu. E aí o Senhor responde para eles, lá no verso 25: ó nécios e tardos de coração. Isso quer dizer o quê? Como vocês têm tanta dificuldade de entender? Por que vocês demoram tanto a entender uma coisa tão simples? Talvez eu e você já ia despertar ali na hora. Mas aqueles homens estavam tão agarrados a uma expectativa frustrada que nem com esse chamado eles não conseguiram compreender. E aí o Senhor continua: vocês são necessitados para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Primeira coisa que Jesus faz eles se lembrarem é que o Senhor já havia dito que essas coisas iriam acontecer. Agora presta atenção no detalhe, meu irmão. Eles viram o Senhor curar os enfermos, curar cego, curar surdo, paralítico de nascença, cego de nascença. Viram ele expulsar demônio com autoridade. Viram ele multiplicar pães e peixes de uma forma que não seria como naturalmente, mas naquele período, multiplicar daquela forma, alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Eles viram o Senhor ressuscitar mortos, parar um cortejo fúnebre e levantar o morto no meio do cortejo fúnebre, diante dos olhos de todos. Viram o Senhor ressuscitar Lázaro depois de 4 dias dentro daquela tumba fechada. O Senhor mesmo havia alertado a eles que essas coisas aconteceriam e era necessário que elas acontecessem daquela forma. E ainda assim, vendo todas essas coisas, os olhos deles continuaram fechados. Será que eu e você hoje não estamos na mesma situação? Nós ouvimos o Evangelho, ouvimos pregação atrás de pregação, cantamos louvor atrás de louvor, participamos de todos os eventos da congregação local, e ainda assim nós não conhecemos Jesus. E ainda assim nós não temos intimidade com o Deus que revelou o que ia fazer e sempre cumpriu. E o Senhor continua, lá no verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Semelhante ao que Pedro faria depois do Pentecostes, semelhante ao que Estevão faria em sua defesa, ele começou lá com Moisés. E surgirá um semelhante a mim, em poder e autoridade, maior do que eu, e ele reafirmará todas as promessas que o Senhor fez. E passando por todos os profetas, todas as profecias, são mais de 300 no mínimo, diretamente sobre o Messias e o sofrimento inicial. Tudo o que se achava dele mesmo nas Escrituras, ele conversou com aqueles homens durante o caminho. E ainda assim, aqueles homens não conseguiram perceber que para falar daquela forma, só o próprio Cristo, com que eles haviam andado 3 anos e não perceberam. E então chegaram à aldeia para onde iam, ou seja, chegaram a Emaús. E o Senhor fez como que quem fosse mais adiante. O Senhor não ia para lugar nenhum, ele podia ficar em qualquer lugar. Ele já não pertencia mais às regras humanas. Mas ainda assim ele fez, vamos usar a palavra aqui, ele fez um charminho. Fingiu que ia para mais longe para ver a reação daqueles discípulos. E eles então o constrangeram, ou seja, insistiram a ponto de deixar a pessoa constrangida. Sabe aquela pessoa, você vai na casa dela e insiste para você querer comer alguma coisa, e você naquela regrinha antiga, né? Porque hoje em dia a gente aceita na primeira. Mas antigamente aquilo, só tem que te oferecer, você recusa, faz jogo duro. Mas se oferecer muito, aí no final você aceita. A mesma coisa foi com o Senhor. E aqueles homens insistiram: fica conosco, passa a noite conosco, porque já é tarde. Então o Senhor entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu.
Quantas vezes você acha que Jesus não fez isso com eles? 3 anos e meio, no mínimo. A última ceia, então, ele falou que aquele corpo que estava sendo partido era o próprio corpo dele entregue por amor de nós. E então, ao partir do pão, os olhos deles se abriram. Ó, passe de mágica. Só quando o Senhor partiu o pão é que eles conseguiram perceber que toda aquela conversa, toda aquela exortação que eles estavam tendo no meio do caminho, era o próprio Jesus falando dele mesmo para os seus discípulos que não conseguiam conhecê-lo mais. E aí, o Senhor desapareceu na frente deles. Olha que legal. O Senhor passou a tarde inteira com eles, o caminho todo com eles, e agora quando vai comer com eles, parte o pão, entrega para eles e some diante deles. E aí eles poderiam pensar, estávamos com fantasma, mas ele partiu o pão, o fantasma não pega pão. E aí o versículo que mais chama a nossa atenção é o verso 32. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Mesmo com os olhos vendados, mesmo com escamas nos olhos, quando o Senhor começou a falar com eles, o coração começou a arder. E perceba, meu irmão, eles ainda não tinham o Espírito Consolador habitando neles. E mesmo assim, ao ouvirem o Senhor falar com eles das Escrituras, o coração deles ardia. E eu e você? Será que quando a gente abre as Escrituras para ler, será que quando a gente começa a falar da palavra de Deus nas nossas conversas, será que quando estamos no ambiente de estudo, nosso coração arde por essa palavra? Será que a nossa esperança é tão desprezível a ponto de nós não sentirmos o nosso coração arder por ela? Entenda, meu irmão, hoje o Espírito de Deus habita na minha e na sua vida. Nós somos templo dele. O acesso à presença direta do Pai foi aberto por Cristo, e Ele então passa a habitar em nós continuamente. Então todas as vezes que nós pegamos a Escritura para ler, Ele nos auxilia a compreender aquilo que está revelado. E então o nosso coração arde porque nós queremos mais. Porque esse Espírito que está dentro de nós faz com que nós entendamos que agora somos filhos de Deus. E como filhos queremos conhecer a Cristo, queremos conhecer o Pai. Mas se o teu coração já não está mais ardendo quando a gente pega a palavra, meu irmão, nós estamos semelhantes à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E existem tantas coisas que podem fazer o nosso coração parar de queimar pela palavra. O primeiro deles é a falta de fé. E é uma coisa dependente da outra. Quando Paulo fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, verso 3 a 17. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas se nós já não temos prazer, o nosso coração já não queima pela palavra de Deus, de onde virá a nossa fé? E aí a nossa fé começa a ser pautada no nosso braço. Se eu trabalhar muito, aí eu vou ter recurso. Se eu me esforçar muito, aí eu vou ser reconhecido. Se eu fizer muito, aí eu vou ser recompensado. E quando a gente não consegue suprir as nossas próprias expectativas,
a nossa fé em Deus cai junto com as nossas expectativas em nós mesmos. E aí vem o medo do desemprego, ainda mais agora. O medo da doença. Muitos até têm medo de perder a salvação. Chegam a esse ponto. Onde está a nossa esperança? O que nos motiva a vivermos esse cristianismo de forma verdadeira? Se nós já sabemos que fomos chamados do lamaçal do pecado, das trevas, para viver em maravilhosa luz, juntamente com o Pai das luzes, por que é que nós insistimos em voltar para as trevas todas as vezes que nós não podemos controlar uma situação? Talvez você tenha vivido um tempo de rebeldia com o Senhor dentro da tua casa, já que a igreja não tenha aberto suas portas, quase que eu falo abrido, já que a igreja não tem aberto suas portas, então eu posso ver o cristianismo do meu jeito, é eu e Deus, e ainda assim você continua vendo de rebeldia dentro da sua casa. O Deus que você diz servir dentro do templo é o mesmo fora dele. O mesmo Deus que te chamou a cumprir o teu chamado dentro do templo é o mesmo que espera a sua atitude correta diante dele do lado de fora. Sabe, todos os recursos que ele colocou na sua mão, ele espera que você faça o que é certo com eles. Mas às vezes é muito proveitoso para você gastar em algo fútil do que abençoar alguém que precisa ou contribuir com a obra da igreja. Mas a igreja está fechada, não tem custo. Então a sua fidelidade depende do que você acha. Esses homens estiveram com Jesus 3 anos, andaram com ele, comeram com ele, ouviram as palavras dele, testemunharam milagres que só ele poderia fazer, e ainda assim não creram no momento mais crítico, porque eles colocaram uma expectativa em Cristo que Cristo não prometeu a eles. E eu e você hoje colocamos as mesmas expectativas furadas no Senhor, e as que nós devemos colocar no Senhor, nós colocamos na nossa própria vida. Quem te conduz à eternidade não é você ser uma boa pessoa, não é a sua religiosidade muito boa, para não chamar de hipócrita. Quem te conduz à eternidade não é a roupa que você usa no culto, não é a quantidade de cultos que você vai, não é o quanto você ora nas esquinas, bate no peito que é varão justo ou varoa justa. O que te conduz ao céu é o trabalho penoso e exclusivo do Jesus que você nega com as suas atitudes dentro de casa às vezes, xingando para um lado e para o outro, amaldiçoando para um lado e para o outro, criando contenda com vizinhos, falando mal da sua igreja, do seu pastor pela rua. Se você consegue enxergar cristianismo de verdade nessas atitudes, meu irmão, não é a Cristo que você segue, mas é Baal. Baal representava não apenas um Deus cananeu, ele representava todo o egoísmo e interesse de um Israel pecaminoso, como a gente viu em outras pregações. E muitos hoje estão voltando a essa prática. Do Senhor eu espero prosperidade, do Senhor eu espero cura, do Senhor eu espero libertação, livramento, do Senhor eu espero glória. Mas aí o que o Senhor realmente me dá é uma salvação que eu não mereço. E quando essa salvação me alcança, o Senhor espera algo de mim que eu não quero dar: santidade. Muitos hoje preferem investir em bebidas, em rodízios, em
fofocas, em roupas caras. Alguns preferem investir em jogos de azar do que investir em algo que vai valer a pena para o reino de Deus. Alguns investem em relacionamentos amorosos, extraconjugais, fora do casamento, com toda a imoralidade que você possa imaginar que aconteça dentro dele, e depois aparecem dentro da casa do Senhor, diante da presença dele, com roupa de juiz, para dizer que os outros estão errados, numa forma faminta de esconder o próprio pecado. Quantos não perdem horas diante de um computador na pornografia? Quantos não usam a sua língua para queimar quantos puder, destruindo reputações? E eu pergunto, o que você ganha com isso? Morte, condenação e juízo. Essa mensagem poderia ser uma mensagem de esperança. O coração deles ardeu pela palavra, eu podia falar apenas disso. Só que se o nosso coração não tem ardido pela palavra, a culpa não é do Espírito Santo que não tem falado, ou das pessoas que não têm pregado. A culpa é minha e sua, que na hora de assumirmos o nosso papel, a nossa responsabilidade diante de Deus, agimos como meninos. E deixamos de lado o nosso secreto com Deus. Sabe o secreto? Quando você entra dentro do teu quarto, da sua casa, e você já não ora mais, você já não estuda mais as Escrituras, você já não ouve mais a palavra, você não testemunha mais de Cristo com as suas atitudes, mas quando você chega na comunidade de fé, você começa a colocar a culpa da falta de avivamento nos outros, menos assumir a sua. Nós temos ouvido profecia atrás de profecia sobre o fim do mundo, fim dos tempos. Porém, desde a igreja primitiva, Paulo falou: igreja, prepara-te, porque não é missão da igreja ficar tentando arrumar uma data para o fim do mundo. É a missão da igreja estar preparada como noiva adornada para o retorno do noivo. Onde está a tua santidade, igreja? Onde está o teu amor pelo teu Deus? Onde está o teu amor pelas Escrituras? Você já parou para pensar que a tua família não foi alcançada? Não é porque Deus não escolheu salvá-los, mas porque o teu exemplo é péssimo. Já parou para pensar que o teu relacionamento só dá errado, só tem discussão, só tem briga? Porque você, a última coisa que faz é colocar ele diante do Senhor. Talvez o Instagram vai cair, a gente volta, já estamos quase encerrando. Talvez o teu emprego não frutifique por causa das armações que você tem dentro dele, porque você negocia a tua fé. Até a tua liberdade, você é livre, não é? Cristo te libertou. Até a liberdade que você usa para machucar alguém em troca do teu próprio egoísmo, te afasta do teu noivo, do teu Deus. E aí quando a gente ouve uma pandemia, não, mas agora eu tenho medo, eu tenho que usar. Tem que fazer sim. Só que o teu medo não é da doença. O teu medo é a ausência da fé num Deus que prometeu te guardar onde quer que tu fores, desde que você não coloque Ele à prova. Arruma os teus caminhos, igreja. Porque avivamento só vem com arrependimento e santificação. E sem arrependimento, essa palavra não volta a queimar no nosso coração. Não entristeçais o Espírito Santo, não extinguais o Espírito Santo. Mas a orientação é: enchei-vos do Espírito Santo. Como? Mudando de postura. Falando entre vós com fofoca, falando entre vós com dissensão, com facção, falando entre vós conversas torpes. Não. Falar entre vós com salmos, cânticos espirituais, hinos,
louvando sempre de coração o Senhor, dando graça por todas as coisas. Se não houver mudança na minha e na tua vida, nas nossas atitudes, na nossa forma de vivenciar o cristianismo, a última coisa que nós vamos ouvir do Senhor é: vem para as bodas do Cordeiro. Nós vamos ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A escolha continua sendo nossa para o nosso dia a dia. Toma posição, igreja, porque esses irmãos, quando ouviram do Senhor, quando as escamas dos olhos deles caíram, eles foram imediatamente aos outros contar aquela boa notícia. Eles viram o Senhor ressurreto. A esperança deles, que estava no sistema político, ideológico, ou seja, eles queriam uma liberdade política de Roma, eles queriam que o Império Romano ruísse para que Israel voltasse a ser uma grande potência política. A esperança deles estava na política, na ideologia. Agora voltou para o lugar que ela deveria estar, no Senhor que era, que é e que há de vir. Onde está a minha e a tua esperança? Se diante de tudo que nós temos visto nos nossos dias, se diante da palavra de Deus revelada, o meu e teu coração não arde por mais do Senhor, a notícia não é boa. Mas deixa o Espírito de Deus conduzir, meu irmão. Não perca tempo com prostituição. Não perca tempo com dissensão. Não dê lugar ao diabo. Não empresta a tua boca para ele. Não empresta o teu corpo para ele. Não empresta o teu tempo para ele. Mas volta para o Senhor. Deixa o Senhor transformar a tua vida mais uma vez. Deixa o Senhor tocar aonde você não tem deixado Ele tocar. Ainda há tempo para que a gente se restabeleça diante do Senhor em santidade. Não perca tempo, igreja. Não perca tempo com coisas que não valem a pena. Mas se lança diante do Senhor nessa noite e peça a Ele: Senhor, faz o meu coração voltar a arder. Faz o meu coração voltar a arder pela Tua palavra. Faz o meu coração voltar a arder por mais momentos com o Senhor. Faz eu me impulsionar a querer estar nos cultos por mais da Tua presença, para testemunhar da Tua glória e não para cumprir um programa. Me faz desejar voltar a me reunir com os meus irmãos para que eu possa ser edificado por eles e edificá-los também, e não para mostrar que a minha religiosidade é muito boa. Quando esses dois irmãos chegam diante dos 11 que estavam reunidos em Jerusalém, e eles contam essas coisas, você pode continuar lendo a partir do verso 36. O Senhor aparece agora a todos eles, e eles tomam um susto. E o Senhor fala: tem alguma coisa para comer? E deram a ele metade de um peixe. Ele comeu com eles, mostrou as feridas, falou para eles tocarem nelas. Será que se o Senhor hoje estiver falando com você: deixa eu voltar para a sua rotina, deixa eu voltar para o seu dia a dia, deixa eu voltar a fazer parte da tua família, deixa eu voltar a fazer parte do teu trabalho, deixa eu voltar a fazer parte dos teus estudos, do teu relacionamento. Será que se o Senhor fizer esse convite hoje, você vai agir como uma pessoa que tem escama nos olhos e dizer: mas eu já faço tudo isso? Não faz não, meu irmão. Não minta para você mesmo, ainda mais diante do Senhor. Ele sonda os nossos corações, Ele sabe se a minha e a tua vida estão de fato de acordo com o que nós temos visto e ouvido. É muito bonito a gente cantar que o Todo-Poderoso é o nosso amigo, quando as coisas estão bem. Difícil é eu conseguir cantar Te amo, Jesus, quando o Espírito Santo começa a confrontar o nosso pecado.
Sabe aquela hora que você começa a querer cantar e vem na tua mente a lembrança daquilo que você fez? A gente pode pensar, o acusador é o diabo? Não, nem sempre é o diabo. Muitas vezes é o Espírito Santo te relembrando de onde você caiu e onde você tem que voltar para consertar. Sem Ele, a gente não teria condição alguma de se arrepender de nada. Então, se o Espírito Santo está te incomodando hoje, meu irmão, a mudar a forma como você tem vivido, não perde tempo não deixa para depois. Não é porque eu estou falando, mas é porque isso tem sido clamado pela palavra de Deus desde a primeira palavra, desde o primeiro século. Não perde mais tempo. Eu quero orar com você nessa noite. Talvez tivesse muito mais coisa para falar, mas tem hora que a gente precisa parar. Não só pelo horário, mas porque a gente pode acabar se empolgando um pouco. E o meu desejo é que o Senhor fale com você muito mais do que Ele tem falado comigo. Porque eu sei que eu vou chegar em casa e eu vou querer correr atrás de mais dessa palavra, de mais desse Deus. Mas talvez ao acabar esse culto você seja tentado pelo diabo agora a voltar à sua velha rotina, tirando o Senhor da tua vida por toda a semana, até um próximo culto, até uma próxima conversa. Então aproveita, meu irmão, e volta para o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai, e sabemos que não temos como esconder nada do Senhor, Pai. O Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sabe como tem sido os nossos dias. E por isso, Pai, trata o nosso coração nessa noite. Nos lembra, Senhor, da onde nós caímos. Nos faz, Senhor, voltar lá onde nós deixamos o nosso coração, onde nós deixamos de sentir nosso coração arder pela Tua palavra, pela Tua presença. Nos faz voltar, Senhor, lá onde nós trocamos, Senhor, a santidade que o Senhor pede de nós por um momento de prazer fora do casamento, por uma conversa torpe com alguns amigos que não te servem, com alguns vídeos na internet, em uma discussão que poderia ser resolvida de forma simples, mas nós insistimos em dizer que tem que ser do nosso jeito, então a gente não vai abaixar a cabeça. Nos faz voltar lá, Senhor, e muda a nossa vida. Espírito Santo, não nos deixe continuar vivendo essa apatia. Não nos deixa cairmos no erro de achar que dá para viver essa vida dupla. Mas transforma, Pai, a nossa vida. Transforma o nosso caráter mais uma vez. Renova, Pai, a nossa vida em Ti nessa noite, para que nosso coração volte a clamar por mais a Tua presença, por mais o Teu Espírito, por mais a Tua palavra. Faz o nosso coração arder, Pai, a ponto a gente não conseguir segurar e querer procurar alguém para falar da Tua salvação, para pedir perdão, talvez. Nos dê força para dar um basta, Senhor, naquelas áreas que precisam ser interrompidas, porque nos afastam de Ti. Nos faz voltar a desejar, Pai, ver a Tua paz e a Tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Faz o nosso coração se encher de alegria, Pai, quando o Senhor nos usar para alcançar alguém para a glória do Teu nome, simplesmente falando o quanto o Senhor é bom, quanto a Tua salvação é maravilhosa. Opera em nós, Senhor. Opera em nós mais uma vez. Nos usa, Senhor, nesses dias como instrumentos poderosos, para que a glória do Teu nome seja conhecida de todos, para que essa salvação tão maravilhosa
possa alcançar outros através de nós, Pai. Renova sobre cada um de nós a alegria da Tua salvação que nos alcançou, Pai. E não nos deixe de forma alguma, Pai, cairmos na tentação de deixarmos a Tua presença por um prato de lentilhas, Senhor. Mas nos impulsiona, Pai, a sermos igreja aonde quer que nós estivermos, a sermos humildes e sempre nos sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, Pai. Trata a Tua igreja nesse tempo de pandemia, trata a Tua igreja nesse momento de isolamento, de afastamento, para que a gente possa valorizar não os momentos dentro do prédio, mas para que a gente possa passar a valorizar os nossos momentos a sós contigo, Senhor. Porque quando nós passamos a sós contigo, os nossos cultos públicos só expressam aquela verdade que nós já vivemos no nosso dia a dia. Então sabemos que a Tua glória se manifesta. Oh, Espírito Santo, trabalha em nós, Pai. Guia as nossas vidas, Senhor. Nos direciona e não nos deixa, Pai, desviarmos nem para um lado nem para o outro, mas fortalece a nossa fé em Ti, na Tua palavra, Pai. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite, Pai, e pedimos: faz de novo, Pai. Faz a Tua vontade de novo sobre nós. Nos restaura mais uma vez, nos renova mais uma vez, Senhor. Nos deixa ver a Tua glória brilhar em nossas vidas mais uma vez, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Não deixe nada tirar essa palavra do teu coração nessa noite, meu irmão. Mas peça ao Espírito Santo para te visitar aí na sua casa nessa noite, de uma forma diferente. Quebra o rótulo, quebra a rotina, faz algo novo. Atraia a atenção do Senhor outra vez, com o coração quebrantado e contrito. Estamos chegando ao final de mais um culto ao Senhor, e eu fico grato, porque eu sei que eu só posso estar aqui louvando, orando, falando essa palavra maravilhosa, porque o Senhor me resgatou, porque Ele operou sem que eu merecesse nada da parte dEle, a não ser juízo, da mesma forma que Ele fez com você. Dê valor a isso, meu irmão. Seja grato ao Senhor todos os dias por essa salvação. Amém? Estamos próximos de voltar aos nossos cultos presenciais, e é imprescindível que você, como igreja do Senhor, continue orando. E mais do que orar, comece a ter atitudes que mudem a rotina. Comece a orar pela tua igreja local. Comece a orar pelo teu pastor. Comece a orar pelos teus irmãos. Comece a orar pelos aqueles irmãos que você acha que não são cristãos, mas estão na igreja. Comece a orar pelos aqueles irmãos que você acha que é elite gospel da igreja. Comece a orar por aquele irmão que você costuma falar mal. E veja se o Senhor não vai transformar a tua realidade. Seja bênção na vida dos outros. Pode ser que as coisas mudem de agora em diante. Pode ser que a gente tenha que se acostumar às vezes com a máscara, talvez, com uma distância, com cultos regulares com poucas pessoas. Mas ainda assim a nossa esperança não está no culto. Nossa esperança está na redenção que Ele já operou em mim, na tua vida. A glória de Deus já é certa, e nós vamos viver com Ele eternamente. Isso não depende de mim e de você. Agora a nossa resposta de gratidão, essa sim depende. Então agradeça ao Senhor, meu irmão. Mude a tua atitude. Ore para que o Senhor possa mover e essa doença possa ser varrida, ou então que ela sirva de aprendizado para a igreja desses dias.
mas não deixa essa chama sair do teu coração. Amém. Pedir a irmã Michele mais uma vez para orar, para a gente encerrar o nosso culto. E vamos declarar então que o nosso general é Cristo e nós seguimos os seus passos, e nenhum inimigo pode resistir se nós de fato estivermos diante daquilo que o Senhor preparou para nós. Deixa o teu coração arder de novo, meu irmão, e viva para o Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva, Senhor, que é eficaz, que vem de encontro aos nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida do nosso irmão Roberto, Pai, que tem se dedicado, Pai, a estudar as tuas escrituras, ó Pai, e falar do teu amor, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tua graça, por tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Que possamos, ó Pai, guardar cada mensagem que foi dita aqui, Senhor, nossos corações, e o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a colocar em prática a cada questão aqui, Pai, e que o Senhor possa ter falado ao coração, Pai, daquele que necessita, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Continue, Pai, a nos abençoar, ó Pai, a nos dar a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, que logo possamos estar aqui reunidos, ó Pai, para cultuar a Ti, Pai, para louvarmos o Teu nome junto com os nossos irmãos. E que o Senhor, Pai, venha abençoar a nossa semana, que o Senhor venha nos proteger, ó Pai, e que possamos, ó Pai, sentir a Tua presença a cada dia, Deus. Muito obrigada por tudo. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar.
Pega essa palavra, meu irmão, e viva. E que o Senhor te abençoe ao longo da semana. Que a graça e a paz dele seja sobre a minha e a tua vida. E que juntos possamos viver a verdade da palavra de Deus. Amém? Até o próximo culto, se Deus quiser.